Fala pessoal, nesse vídeo você vai aprender a calcular uma integral quando você tem potências de x que possuem ou raiz ou fração. No caso, olha só que bagunça nós temos aqui. Nós temos a integral de raiz quinta de x ao cubo mais x elevado a 2/3 menos 1 sobre 3x à quarta mais 14 sobre raiz quarta de x dx. Você verá que para resolver essa integral, primeiramente você deve reescrevê-la de uma forma mais conveniente para depois resolver essa integral. Nós vamos ver exatamente o processo dessa resolução assim que você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então vamos calcular essa integral. Para algumas pessoas pode parecer um pouco difícil calcular essa integral, isso porque alguns termos aqui tornam a visualização da solução dessa integral um pouco mais difícil. E que termos são esses? No caso, esse cara aqui, essa raiz quinta, esse termo aqui e esse aqui. Por que que eles tornam essa visualização um pouco mais difícil? Porque eles escondem o real expoente do x. Por exemplo, nesse termo raiz quinta de x ao cubo, nós podemos utilizar a seguinte propriedade. X elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de x elevado a m. No caso, você pode ler essa troca ou essa conversão nos dois sentidos. No caso, nós vamos trocar esse cara aqui por x elevado a 3 sobre 5. O mesmo pode ser feito para esse termo. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 4. No caso, ele está no denominador. E esse termo aqui nós mantemos do jeito que ele está, x elevado a 2 sobre 3. E o que mais tornaria essa integral um pouco mais fácil de ser analisada? O fato de que existem termos no denominador, como esses dois caras aqui, o 3x à quarta e o x elevado a 1/4. Lembrando que x elevado a menos a é igual a 1 sobre x elevado a a, ou seja, quando nós passamos um termo que estava no numerador para o denominador ou vice-versa, nós trocamos o sinal do expoente. Portanto, nós podemos reescrever isso aqui como menos 1 sobre 3 vezes x elevado a menos 4. Esse sinal de menos aqui é por conta desse termo. E o x elevado a 1/4 como 14x elevado a menos 1/4. No caso, já contabilizando esse fator 14. Então vamos lá, vamos reescrever essa integral de uma forma que a torne muito mais fácil de ser calculada. Então nós temos aqui a integral de x elevado a 3 sobre 5 mais x elevado a 2/3 menos 1/3 de x a menos 4 mais 14 vezes x elevado a menos 1/4. Lembrando que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre esse n mais 1. Tudo isso mais uma constante. No caso, nós só vamos colocar a constante no final de toda a integração. Portanto, lembrando disso, nós podemos reescrever a integral já calculando essa integral como x elevado a 3/5 mais 1 sobre esse expoente, sobre o 3/5 mais 1, mais x elevado a 2/3 mais 1 sobre o mesmo expoente, menos 1/3 vezes x elevado a menos 4 mais 1, cuidado que aqui o resultado fica menos 3 e não menos 5, sobre menos 4 mais 1 também, mais 14 vezes x elevado a menos 1/4 mais 1 sobre menos 1/4 mais 1, e no final a nossa constante mais a constante. Vamos fazer essas somas que restam, portanto nós temos x elevado a 8 sobre 5 sobre 8 sobre 5 mais x elevado a 5 sobre 3, tudo isso sobre 5/3 também, menos 1/3 vezes x elevado a menos 3 sobre menos 3 mais 14 vezes x elevado a 3/4 sobre 3 sobre 4. No caso, todas essas divisões por fração viram multiplicações com essa fração invertida. E nós ficamos com 5/8 x elevado a 8 sobre 5 mais 3/5 x elevado a 5 sobre 3 mais 1 sobre 9, que é menos 1/3 dividido por menos 3, ou esses dois 3 aqui sendo multiplicados, trocando esse sinal de menos, esses dois sinais de menos por mais, tudo isso vezes x a menos 3 mais 56 sobre 3 x elevado a 3 sobre 4 mais constante. Essa resposta já está correta, porém nós podemos passar para aquela notação anterior, no caso com raiz e sem expoente negativo, e ela fica da seguinte forma: 5 sobre 8, x à oitava na raiz quinta
mais 3 sobre 5, x à quinta na raiz cúbica, mais 1 sobre 9x ao cubo, passando esse x ao cubo para baixo, mais 56 sobre 3, raiz quarta de x ao cubo mais constante. Ainda existe uma outra simplificação, caso você queira fazer. Raiz quinta de x à oitava é a mesma coisa que x raiz quinta de x ao cubo, e raiz cúbica de x à quinta é a mesma coisa que x raiz cúbica de x ao quadrado. E tá aí a resposta do nosso exercício.